com base na situação desagradável que a gente viveu aqui até agora em Guarapari, com a tragédia que aconteceu, eu observei o seguinte: eu estou tendo muito retorno da imprensa, muita gente me procurando para desvendar mistério de horário, coisa que eu acho que agora é insignificante, uma vez que meu irmão já se foi. Então, pra gente que é família, não importa se meu irmão morreu 4 horas da tarde, se ele morreu 5, o fato é que até agora o corpo dele nem encontrado foi. Então, para fins de registro, nem morto ele está, porque ele não pode dar entrada na certidão de óbito dele sem o corpo. Então, cara, mediante ao que aconteceu, como eu falei, estou tendo muito retorno de imprensa, e o retorno que a família espera, principalmente da cidade com a estrutura de Guarapari, é que eu penso assim: quer dar um apoio? Quer resolver a situação? Procura saber se a família precisa de uma assistência social, precisa de um psicólogo, porque depois do afogamento sobrou uma família, sobrou uma mãe que viu o filho morrer afogado e viu o outro quase morrer afogado, sobrou um pai de 80 anos que a vida dele era aquele filho, e a cidade, a estrutura não oferece nada para isso. Só querem saber se vamos saber que horas que foi que o menino morreu, para saber se quem estava errado, se era o corpo de bombeiro, se quem estava errado era a equipe de salva-vida, se quem estava errado foram os turistas que entraram na praia com perigo. Independente se a praia estava com perigo ou não, fala, mas tinha as bandeiras. Bandeiras por si só não dizem nada. Bandeira escrito perigo, você encontra em qualquer lugar. Tem bandeira escrito perigo de chão molhado, piso escorregadio, perigo para tudo quanto é coisa. E são as bandeiras tão pequenas e tão distantes uma da outra. Onde é que aquela bandeira simplesmente vermelhinha escrito perigo vai me dizer que ali formam lacunas absurdas, coisas que você não vê em outra praia? Às vezes as pessoas têm mania de falar, é mineiro, porque mineiro lá não tem mar, um monte de coisa, não conhece o mar, chega que morre. Não é questão de não conhecer mar. Temos vivência com isso, não é a primeira praia que a gente vem. Eu fiquei com ele, inclusive, uma semana em Porto Seguro, e nesse ponto Porto Seguro está de parabéns. Ele ficava todos os dias na praia comigo, de manhã até praticamente anoitecer. E lá em Porto Seguro, cara, as praias têm placas de sinalização dizendo a área proibida para crianças de até 1,5 metro, um exemplo. A área proibida para crianças assim, tudo sinalizado. Ou seja, então se você tem uma criança daquele tamanho menor, você não vai entrar com ela ali, que você já sabe que é sinalizado. Agora, onde formam-se lacunas de 3, 4 metros de profundidade, foi o tanto que eu mergulhei para achar meu irmão, e tinha simplesmente uma plaquinha vermelha escrito perigo, e não ter nenhum salva-vida ali para falar, cara, você não pode entrar aí não, porque aparentemente tá raso, mas daqui a pouco tem um buraco aí. Quem falou, não, mas porque aqui tem as chamadas vassouras. Eu nunca ouvi falar isso, cara. Agora, será que tem esse efeito em todas as outras praias? E tal. Aí alguém veio me falar hoje no pronto-socorro, não, cara, isso acontece muito na praia do Morro. Se você fosse na outra praia, até citou o nome da outra praia, lá é muito tranquilo, lá não tem essas coisas e tal. Então se aqui tem, eu creio que meu irmão não foi a primeira vítima, não vai ser a última. Com a equipe que eu vi, que o suporte que tá tendo, eu vi que não vai ser a última, porque ontem me relataram que teve 5 afogamentos. Por que os 5 afogamentos ninguém morreu? Porque meu irmão morreu primeiro. Depois, agora a equipe de salva-vidas, tá todo mundo alerta. Eles estão lá, tem bandeirinha para todo lado, tem gente alertando. Eles não estão indo embora mais 4 horas da tarde, conforme o próprio comandante e auxiliar do comandante, no caso, subcomandante, no caso, falou comigo assim: não, cara, porque tem que denunciar mesmo. Palavras deles falaram comigo: tem que denunciar mesmo, cara, porque aqui a equipe de salva-vidas trabalha em condições desumanas. A gente fica aqui nessa praia o dia inteiro, nessa água gelada, tomando um vento que corta até os ossos. E você vê, cara, procura aí, não tem uma ducha pra gente. Então quando dá umas 4 horas da tarde, o cara tá gelado, velho, o cara tá doido pra ir embora, e o cara não tem mais força pra ficar aqui. Somos salva-vidas, mas também somos humanos. Então a cidade tá deixando da estrutura não só pros turistas, mas também até pra quem deveria estar guardando a vida. Então por isso que acontece a fatalidade que aconteceu com meu irmão. Então, casos assim, não vai ser meu irmão, não vai ser o primeiro. Não foi o primeiro, não vai ser o último, vai morrer uma imensidão de pessoas aí, até colocarem uma placas de sinalização decente lá e dar suporte para os próprios salva-vidas, para os próprios salva-vidas também poder dar o suporte para os turistas, porque o turista não adivinha que forma buraco ali, assim, que é uma coisa que não é natural. Agora falar assim, não, ele morreu porque ele foi caminhando mar adentro, ele estava a 100 metros de distância mar adentro, aí ele não deu conta de nadar. Eu não estava a 100 metros de distância quando meu irmão afundou, não. Quando ele afundou, ele estava na beira da praia. Ele afundou porque ele caiu num buraco na beirinha da praia. Então se tivesse um salva-vida ali para falar, olha, cara, ali é perigoso,
Fala, mas tinha uma placa, uma bandeira vermelha. A bandeira vermelha não fala que tinha um buraco ali, não. A palavra que era perigo. Perigo qualquer praia tem. Desde que você seja imprudente. No caso, a gente foi imprudente. A gente foi andando achando que estava raso conforme toda a praia e não era. Então, de certa forma, foi uma imprudência nossa? Foi. Mas eu acho que maior que nossa imprudência foi a negligência da equipe de salva-vidas, a negligência do corpo de bombeiros que chegou muito depois. Fato é que a imprensa chegou primeiro que o corpo de bombeiros. Então, se houve o registro da chamada do corpo de bombeiros exatamente às 17 horas e 12 minutos, isso já diz por si só que muito antes de 17 horas e 12 minutos havia acontecido afogamento e havia uma vítima. No caso, vítima eu, que meu irmão já tinha falecido. Então, se havia uma vítima às 5h12, quer dizer que 4 e alguma coisa era quando o fato começou a acontecer. E se 4 e alguma coisa o fato estava acontecendo e 4 e alguma coisa não tinha nenhum salva-vidas lá, e dizem por aí, alguns falam, salva-vida é obrigação, de acordo com o contrato com a prefeitura, de ficar até às 18 horas. Outros dizem até às 17h45, ou então até às 17h30, independente se era 18 ou 7h30. Às 17h12 já tinha um registro de chamada no corpo de bombeiros, já tinha uma vítima. O fato aconteceu muito antes então. Então cadê o suporte? Cadê o suporte de salva-vida? Cadê o suporte de bombeiros? Se dependesse de morrer, eu teria morrido também. Eu não morri porque eu sei nadar. Cadê o suporte que a cidade poderia oferecer, o judiciário, no caso, que é assistência social? Cadê o suporte de um psicólogo da cidade para dar um apoio para minha mãe? A minha mãe está em condições que, assim, para preservar a nossa família, eu não vou citar muita coisa, mas ela está arrasada. Arrasada. É só você parar e pensar o que passa na cabeça de uma mãe de 6 filhos, que perde o filho mais novo numa situação tão absurda, vendo o outro também quase morrer. Aí pensa como está a cabeça dela. E pensa como está a minha cabeça também, que além de ver o desespero dela, eu estava com ele e vi ele morrer e não ver ninguém me socorrer. O único apoio que eu tive foi no momento que eu estava com meu irmão nas costas, ele falando comigo, me deixa morrer não, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, Bruno, você não vai morrer não, cara, só você gritar socorro, eu tô nadando. Eu fui nadando, cara, nadando, perdendo as forças, porque era um moleque de 16 anos, ele não pesava 10 quilos não, cara. Então, e a maré tava me puxando. Aí me chega um turista, cara, que de certa forma eu agradeço ele, que eu devo a vida a ele, que senão também tava morto. Aí o cara chegou, ele agiu pela razão e falou, vou separar os dois, porque senão os dois vão morrer. Ele me separou do meu irmão para pelo menos um viver e voltou na praia, porque ele falou com a minha mãe, dona, infelizmente, dona, um filho da senhora já foi. Vamos torcer pro outro conseguir chegar aqui. Cadê o salva-vida, cara? Cadê o corpo do meu irmão, que até agora não apareceu? Então, eu vou finalizar aqui. Eu peço ajuda de verdade. Não quero ajudar a imprensa, não. Quero que minha família seja ajudada. Eu quero ser ajudado. Não quero ajudar e nem prejudicar corpo de bombeiro. Não quero ajudar e nem prejudicar equipe salva-vida e nem prefeitura, nem nada. Eu quero uma ajuda e um suporte, porque eu vou precisar achar o corpo do meu irmão. Eu vou precisar locomover o corpo do meu irmão até a cidade de origem dele para fazer o sepultamento. Então tem coisas muito mais importantes do que saber que horário que meu irmão morreu e em quem colocar a culpa. Meu irmão já está morto e o corpo dele nem aqui está.